Marcos capítulo 4, versículo 35. E diz assim a palavra do Eterno. E naquele dia, sendo tarde, em outra tradução tem, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. Pai, essa é a tua palavra, te glorifico, te exalto. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que o Senhor faça reverberar essa palavra dentro dos nossos corações e que eu seja o primeiro ministrado nessa noite. Já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quero agradecer à pastora Simone, ao apóstolo Carlos Silva, pela confiabilidade que foi me dada. O livro de Marcos, de fato, é o livro de Pedro, do apóstolo Pedro. A maioria dos estudiosos apontam para isso, porque categoricamente é o evangelho mais simplório que se tem. Sabemos que Pedro, ele era analfabeto. Pedro não possuía riquezas materiais. Em algumas passagens demonstra que Pedro era muito ríspido, muito grosso. E nos fins das dias de Pedro, tinha um discípulo chamado Marcos, que acompanhou o ministério de Barnabé e que também acompanhou o ministério de Paulo. Era um garoto na caminhada e Paulo até rejeitou uma certa vez. Porque era um menino e o menino na fé sente medo quando as atribulações aparecem. E é normal, a gente na fé se entrega demais no início, mas não temos a capacidade de suportar determinadas guerras sozinhos. E quando a igreja começou a ser assolada, perseguida, Marcos, por ser muito novo, não sustentou na sua caminhada. E fugiu, e com isso Paulo não quis mais perto dele na sua segunda viagem missionária. E foi algo de discussão entre ele e Barnabé. Mas Barnabé via um servo fiel, um menino prodígio, e que poderia ter muito êxito na fé. E assim foi. E nos finais da vida de Paulo, Paulo chama Marcos na prisão também, para poder testificar da fé. E diz, traz Marcos, porque é muito do meu agrado. Interessante que nesse contexto, então, estamos falando de palavras de Pedro no livro de Marcos. São palavras simplórias e nessa que Jesus acalma a tempestade, são palavras muito rápidas. Passei a tarde trancado no quarto, mais ou menos em torno de umas 7 a 8 horas. E eu já preguei essa mensagem em outras oportunidades, quando eu pregava por aí afora. E eu pedi a Deus hoje no quarto que Ele primeiro me cortasse, me ministrasse para eu poder ministrar algo. E essa palavra continuou pulsando dentro de mim. O Senhor disse que eu iria ministrar de uma forma diferente. Por isso que aqui eu estou. E o Senhor começou a me ministrar no quarto em algumas coisas interessantes, porque Jesus ele está falando por parábolas e a multidão para observar. Só que parábolas ele costumeiramente falava com os seus discípulos. É que para que os outros de fora ouvindo não entendessem, por incrível que pareça. Está escrito assim. A parábola era para dificultar, sabe por quê? Porque
Quando você tem alguma coisa para dar, é muito bom as pessoas estar perto de você. Quando você tem alguma coisa para fornecer, as pessoas vão te arrodear, elas vão estar com você. E Jesus, ele sempre tinha alguma coisa para dar, então a multidão o cercava. E tinha coisas que Jesus queria falar só para os mais chegados. Aí ele falava por parábola. Aí quem ouvia, ouvindo não entendia, está escrito assim. E quem via, vendo, também não conseguia entender nada. Só os mais chegados, só os mais próximos. É por isso que às vezes tem culto aqui que pessoas não entendem nada, é que o idioma daqui é santo. O idioma da salvar nações é santo e a gente conhece esse idioma porque somos os mais chegados. Onde um mundo que não se prega mais santidade, e eu sei do que eu estou falando porque eu estava pregando lá fora alguns anos atrás, de usar algumas expressões que é muito fácil para a gente poder aplicar, e às vezes a gente que está aqui dentro ouve o apóstolo falar aqui, que tome fogo, olha o movimento, estou vendo uma roda gigante, olha o anjo. E a gente ainda dá risada, mas é porque a gente se acostumou tanto com esse ambiente santo, que a gente não tem nem noção das coisas horrorosas e horrendas que estão acontecendo lá fora. E eu sei disso porque eu já tive em altares lá fora. Sabe, agora aqui nesse instante que você acabou de dar um glória, se fosse o antigamente a de Carlos, eu já ia impulsionar através desse glória. Eu dizia, levanta a mão que eu vou profetizar. Ou então quando você desse um glória, eu ia falar assim, olha, alguém já deu glória ali, alguém já deu glória aqui, alguém já deu glória lá. E você ia levantar a mão e a igreja ia explodindo glória. E o pregador ia se encher o seu ego inflamado, dizendo, está vendo aí? Como eu trago o movimento? E aí as coisas começam a se perder no evangelho. É por isso que cuidado nas igrejas que vocês vão e que vocês procuram fogo, e o fogo que é estranho, o movimento e o movimento que não tem cura, as revelações que pouco surte efeito dentro de nós. Eu creio no mover de Deus, eu creio na cura, eu creio no agir de Deus. Eu não tenho um testemunho para contar, então é por isso que eu prego só Bíblia. Mas dentro de casa eu tenho um irmão que já tomou 16 tiros e está de pé porque eu vi a minha mãe orando. O filho improvável, o filho que estava nas academias, o filho que estava nas festas, o improvável se tornou pregador por causa da oração da mãe. Eu já vi resposta que minha mãe teve no ciclo de oração. Deus já curou até minha coluna, sabia? Há uns 3, 4 anos eu fui diagnosticado com hérnia de disco. Olha que eu sou personal trainer, me movimento todo dia. E foi na igreja, pegando água assim, ó. E eu lembro que eu fui fazer ressonância, e eu comecei a fazer os exercícios que eu sei, comecei a fortalecer core, coluna, e eu querendo fortalecer, porque eu sabia o caminho certo da cura. Só que o caminho certo da cura é Jesus. Quando o homem pode dizer sim, ou quando o homem pode dizer não, a última resposta vem do Senhor. E quando eu cansei de fazer exercício que nada melhorava, e começou a impactar porque eu não conseguia mais atender meus personagens, porque eu ficava em pé e eu chegava quebrado em casa. Eu lembro que um culto de Santa Ceia, minha mãe que estava atrás de mim saiu, veio, me abraçou, botou a mão na minha coluna. Naquele momento, antes de ela colocar a mão, eu estava muito impulsionado com fé. E eu sentia que quando eu tomasse o cálice e o pão, eu ia ser restaurado. Minha mãe liberou uma palavra e voltou. Era na outra congregação ainda que eu congregava. Meses se passaram e a cura chegou. Eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais nada. Existem igrejas que parece que é muito forte o culto, sabe? Eu participava dessas igrejas, eu pregava nelas. Existem igrejas que o mover parece que a atmosfera muda. Só que não muda por causa da presença do Espírito Santo, entenda.
Ele está aqui, ele está. Ele está lá, ele está. Ele está onde tem dois reunidos. Agora, decidir se movimentar, se mover, se manifestar, aí é com o Espírito Santo. Significa que quando estamos reunidos, a presença dele está. Mas se manifestar com cura, libertação, prodígios e maravilhas, isso cumpre ao Espírito Santo fazer. E eu pregava nessas igrejas onde eu, com as minhas técnicas de oratória, com minhas técnicas de percepções, entretia a plateia a poder adorar, para mostrar que a mensagem do pregador era boa. Só que a mensagem nunca foi por mim, foi por ele. Nunca foi sobre mim, foi sobre ele. Então como pode eu querer êxito na mensagem que não é minha, que é dele? Que não são coisas que são por mim, é por ele. E eu comecei a procurar um lugar que eu precisava do reino de Deus, porque o evangelho eu já sabia. Lembra que Jesus veio e falou assim: é chegado a hora de pregar o reino. Não é que o reino vem, não. É que a gente precisa experimentar o reino que é de lá aqui. Vivenciar as evidências que ele trouxe de lá para aqui. Então o evangelho é o poder salvífico da salvação. Eu conheço a palavra e sei que Jesus me salva. Não tem outro intermédio de salvação. Esse é o evangelho. E qual é o reino? O reino é viver as bem-aventuranças que ele tem para mim. O reino é saber que ele é a diretriz dos meus caminhos, que eu preciso estar plantado naquilo que ele quer. É prosperar, é fazer as pessoas crescerem. É vivenciar o reino na minha casa, na minha família. É ver a palavra eficaz sendo vivenciada. Pense em Jeremias. Jeremias é conhecido como um profeta chorão. Por quê? Profetizou, chorou. E por que chorou? Porque não viu. Um dos maiores profetas da Bíblia, profeta maior que profetizou cenários horrorosos que iam vir. As pessoas duvidavam. Por quê? Porque não acontecia. E o profeta chorava. E as coisas não aconteciam no tempo de Jeremias. Mas logo depois aconteceu tudo. E a Babilônia invadiu Jerusalém. E foram se levados cativos. E a glória de Deus se esvaziou sobre Israel. Os sacerdotes foram mortos. E Deus levanta um profeta onde nem era para ser profeta. Porque Ezequiel, quando é levado, ele é filho de sacerdote. Filho de sacerdote, obviamente, vai assumir o sacerdócio que é do pai. Era para estar no templo, fazendo papel de sacerdote. Só que quando Deus encontrou na nação babilônica, queria um profeta, e não encontrou profeta. Aí pegou um futuro sacerdote que estava arruinado. Porque imagine, as pessoas que levaram Ezequiel junto com ele, foram aquela mesma levada que levou Daniel, que levou os 3 varão que não se renderam, lembra dele? Sadraque, Mesaque, Abednego, é a mesma levada. Imagine as pessoas olhando para Ezequiel e falando assim para Ezequiel: cadê seu pai que era santão lá no templo? Cadê sua mãe que era santona lá no templo? Os pais deles foram mortos pela invasão da Babilônia. Imagina Israel, imagina a filha do apóstolo. Você vê uma levada horrorosa aqui, e os primeiros a morrerem são os apóstolos e os pastores da igreja. Imagina essas 2 crianças aqui recebendo nós, e a gente falando: cadê seu pai? Seu pai não era o que pregava a santidade? Foi o primeiro a ser atingido? Cadê sua mãe que vivia em santidade? Não foi a primeira a ser atingida? Imagine o cognitivo, o raciocínio lógico, o pensamento dessas 2 crianças, como não iam ficar. Foi assim que ficou Ezequiel, abalado mentalmente. Só que mentalmente ele estava abalado, mas espiritualmente ele continuava forte. E é por isso que uma hora no rio Quebar, Deus só levanta. Aí ele levanta, quando ele levanta ele vê a visão, a roda que girava para dentro, que girava para fora. E o que tinha lá, eu não quero nem saber, meu irmão. Eu sei que ele viu o que ninguém viu, no tempo que ninguém via nada. Você não entendeu, não? No tempo que as igrejas estão se corrompendo, a gente continua guardado nesse lugar. Enquanto o pessoal quer ver mover, quer ver fogo, quer ver bacurinha tocando,
para ti, Espírito Santo. Não importa como é que está sendo os cultos lá. Não importa que tenha marcha, ó. Aí você vê os vídeos. Aí você bota em casa e vai marchando dentro de casa. É melhor você marchar lá dentro de casa, lavando a roupa, arrumando a casa e encontrar um ambiente santo que é aqui, do que esses lugares corrompidos, onde o homem sabe fazer. Está falando alguém que veio de lá, que fazia isso que estava lá. Eu te dei um modelo agora, que se eu quisesse aplicar, eu aplicava. E via a atmosfera do glória saindo. Porque os mais maduros na fé, sabe quando alguém quer aparecer no altar. Mas infelizmente os novilhos, eles são impressionados pelaquilo que o altar derrama. O lugar mais perigoso que se tem na terra, e eu pude experimentar. O lugar mais extraordinário. Já viajei, já dei aula. Faço evento para mais de 2.000 pessoas. Nunca encontrei um lugar tão fantástico como o altar. Ao mesmo tempo que é tão fantástico, tão perigoso. Onde quando você sai daqui, o dedo está apontado para você. Quando você sai daqui, é difícil sustentar até a palavra que você prega aqui. Por isso que é difícil falar, eu prego o que eu vivo. Não, eu prego para tentar viver, porque se for para pregar tudo que... Eu tiro aquilo que é do Pai. Se é só para pregar o que eu vivo, eu tiro aquilo que é dele. Porque se eu acho que eu sou instrumento dele, que ele dá tudo aqui. Se eu só prego o que eu vivo, então ele não pode mudar a palavra. Então ele não pode me dar uma revelação aqui agora. E a gente que prega aí, que se sente suscetível ao Espírito Santo, sabe que tem coisas que a gente prepara e que vem aqui do nada, porque é o altar libera coisas celestiais. E é por isso que eu falo, e eu falei até na reunião com o apóstolo, que às vezes minha esposa ouve o áudio dele, e eu estou da pastora, e acabou. Eu falei, você ouviu o áudio? Eu ouvi. Eu falei, você ouviu o áudio? Ouvi. Você está de brincadeira. Repete o áudio de novo. São pessoas que são santas. São palavras que são liberadas com muito poder e com muita valia. Uma coisa é falar assim, ó, eu te amo. Outra coisa é falar assim, minha mãe, eu te amo tanto. Olha como as coisas mudam. Assim como as coisas mudam na forma que você fala, assim as coisas também mudam na forma que você ouve. Se você ouve por ouvir, não muda nada. Agora, se você ouve, toma posse, deixa a palavra catucar na sua cabeça, no seu coração, chega em casa e ouve de novo, e libera a palavra e toma posse. O diabo não pode contra você. Eu vou falar até mais, pode se levantar até 11.000 demônios, Sidney. 1.000 cai de um lado, 10.000 cai de outro, mas eu e você não seremos atingidos. Não seremos. A gente precisa entender que a raiva do diabo é essa. A gente precisa entender que a raiva do diabo é essa. É que mesmo no culto de quinta, que às vezes a gente está cansado, que vem do trabalho, às vezes oprimido pelo ambiente que você está, às vezes você quer orar em casa e nem consegue, quer fechar a porta e não fecha. Tem casa que nem porta tem pessoas que nem tem essa intimidade dentro de casa. É por isso que quando chega aqui chora, se derrama na presença de Deus. O diabo fica lá de fora, porque aquele não entra. Ele fica lá fora e ele fala, eu quero ver ele adorar hoje na Salvar Nações, eu quero ver ele dar glória hoje na Salvar Nações. Aí nos dias mais difíceis, que a gente está até pensando em desistir, que a gente está pensando em desanimar, que a gente está pensando em chutar o pau da barraca, a presença do Senhor vem e nos consola, nos guarda, nos protege e nos renova. Essa é a raiva dele. Eu nunca vi uma igreja que o corpo tanto se reconcilia com Jesus. Percebam que tão quão é aquebrantado o corpo das Salvar Nações. Está falando alguém que já ministrou em quase todas essas igrejas de Salvador, menos as grandonas. A grandona eu estou agora. Marcos, ele era muito sucinto nas palavras. E ele vai fazer uma narrativa muito breve, muito rápida, dessa tal tempestade que se aconteceu.
Lembrando que a Bíblia diz que houve 2 tempestades, não se confunda. A primeira tempestade, ele está e manda os discípulos passarem. Os discípulos vão e a tempestade vem no meio do mar. Quem é que aparece andando sobre as águas? Sabe qual é a resposta? Não me importa a situação. Se ele mandou, vá. Uma hora ele aparece e acalma tudo. Tudo. A segunda tempestade é essa. Nessa segunda tempestade, ele não manda ir e encontra eles no meio do mar. Nessa tempestade, ele vai. Olha o que a gente leu. Ele dá uma ordem. Uma coisa é lançar uma palavra. Outra coisa é lançar uma palavra de ordem. Você pode pegar essa água aqui para mim? Ela vai pegar se ela aqui. Pega essa água aqui para mim, é diferente. Ela vai pegar. Ele libera uma palavra, passemos para o outro lado. Não me importa o que vai acontecer, vai passar. Eu vou repetir. Quando você receber uma palavra, e que essa palavra for diretamente do altar, pode se levantar o que quiser, vai passar, vai chegar, vai acontecer, é sua. O cenário não condiz, pregador. Eu não vivo de cenário, eu vivo de promessa. Mas as coisas parecem que não vão acontecer. Eu não estou nem aí para o que as coisas estão dizendo. Eu estou aí para a palavra que foi lançada e é nela que eu vou no alvo. Vai acontecer, é nela. Eu agarro na palavra. E ele lança a palavra, passemos para o outro lado. Então vai passar. Aí o barco vai. Só que olha o cenário, ele está falando por parábolas. Vocês lembram disso? Obrigado, Santo. Ele está falando por parábolas para que os discípulos entendessem. E aqueles que só queriam bênção, que só queriam ver, que geralmente é a multidão. Porque assim, tudo que Jesus faz na Bíblia é um ensinamento para mim e para você. E a gente fica procurando coach naquilo que está na Bíblia. Nada contra coach, que me ajudou muito. Eu nem seria empreendedor agora se não fosse os coaches. É que depois que os coaches liberam palavras, eu digo, rapaz, eu já vi isso em algum lugar. É que está na palavra. E como leitor assíduo da palavra que eu sou, eu falo, isso aí está na palavra. Então, pessoas sábias pegam o entendimento na palavra. E essa palavra reverbera e nasce em outros livros. Então, olha o detalhe do cenário. Tem uma multidão, aproximadamente 15 mil pessoas, porque mulheres e crianças não eram contadas. Sim? Ok, 15 mil. Dos 15 mil, você lembra que desse grupão de 15 mil, Jesus tinha um grupo de 80, que iam nas cidades, que iam em 2 e 2. De 70, aliás, que iam na cidade, que iam em 2 e 2. Dos 70, ele tinha outro grupo dentro desses 70, que era o grupo dos 12, que eram os 12 discípulos. Dentro desse grupo do 12, não é que ele tem mais um grupo? Que é dos 3. E dentro desse grupo dos 3, não é que ele tem mais um grupo. Por que é um grupo? Porque é 1 mais 1, é Jesus e João. Então repare como se até Jesus foi passando a vassoura e dizendo, esse daqui até a porta de casa, esse daqui pode entrar, esse daqui não pode saber de muita coisa, esse daqui eu posso andar, esse daqui eu posso falar, esse daqui eu posso contar. Se até Jesus está dando ensinamento para mim e para você. Ai, pastor, ela me traiu, pastor. Você foi sem vergonha. Botou que era para entrar, que não era. Contou que não era para contar. Não soube fazer a lapidação. Se esse é dos 70, se esse é dos 12, se esse é dos 13, se esse é do 1. Foi culpa sua. Não foi nem culpa dela. É culpa sua. Aí olha para o cenário. Aí Jesus está falando aqui em parábolas. A multidão atrás. Aí sabe o que ele diz? Ele fala assim, ó, passemos para o outro lado. E eu nunca fui em Israel, eu estou doido para ir. E ia ter uma caravana aqui, que o apóstolo falou, assim que eu cheguei, já tem 1 ano e 7 meses que eu estou na Salvação. E eu estou doido para essa caravana ser em 2025. Eu sou o primeiro, tem mais alguém? Olha que incrível. Aí eu vou estudar a situação demográfica da Galileia, dos tempos atuais e dos tempos de Cristo. Aí eu percebo que tem um relevo, e é onde Jesus vem andando, porque ele precisava passar para Gadara, então passar para o outro lado. Então desse lado daqui, ele avista o mar da Galileia.
Então pense, a multidão está atrás de Jesus. Os discípulos estão do lado dele. João, todo mundo. Aí vem Jesus e fala, passamos para o outro lado. Então a multidão está indo até onde pode ir, né? Óbvio. Então, quando Jesus chega do alto, Jesus olha e fala assim, ó, passemos para o outro lado. E detalhe, aí ele dá o detalhe. E vamos entrar no barco de Pedro. É normal até aqui. Só que quando você entra na história, a coisa fica impactante. Sabe por quê? Porque naquele tempo, sabe Uber que todo mundo é? Você teve um carro, tá duro, tá sem dinheiro, sem profissão, vai rodar Uber. Pronto, lá naquele tempo, estava sem profissão, estava sem alguma coisa para fazer, vamos pescar. Então, era notório que o mar estava cheio de barcos. Tem um historiador chamado Pôncio, e o outro mais famoso, Flávio José, que aponta que tinha 2.500 embarcações nessa passagem. Pôncio aponta que tinha em torno de 4.000 embarcações. Meu irmão, estamos falando de um lago que chamamos de Mar da Galileia, mas é um lago. E que esse lago tem em torno de 4.000 embarcações. Jesus está daqui de cima olhando para 4.000 barcos e dizendo, eu vou entrar no barco de Pedro. É forte? Então prepara aí que você vai dar um glória bom. Sabe por quê? 4.000 embarcações. Com certeza tinham barcos melhores do que o de Pedro. Pedro era analfabeto, não tinha condições. Pedro não tinha nem dinheiro. Que quando a sogra dele ficou doente, ele pediu para Jesus orar. Para passar uma dor de cabeça, está escrito. Jesus curou dor de cabeça. E você, quando está com dor de cabeça, faz o quê? Ai, vai na gaveta. Pega o anador. O nosso Jesus não mudou. Ele cura paralítico, cego, dor de cabeça. Ele cura com o que tiver. Mas ele cura. É por isso que Daniel escreveu. E por causa da multiplicação, da ciência, da sabedoria, o amor de muitos se esfriaria. E vocês estão achando que da sabedoria, porque agora, da ciência, porque agora tem carro tecnológico, tem robô. Não, é a nossa ciência mesmo. A gente coloca remédio no lugar de Jesus. A gente tem colocado celular no lugar de Jesus. E essa palavra está batendo em você e também está batendo em mim. Você procura sabedoria naquilo que você tem. E tira aquilo que Jesus quer agir. Está com dor de cabeça, primeiro ora. Primeiro pede. Não deu jeito não, ele fala assim, pronto. Sabe aquele que eu usei uma vez para criar um anador? Vai lá e pega, minha filha. Mas primeiro, dá o lugar de quem é direito. Parece maluquice, principalmente da gente que é da saúde. Ouvi o evangelista falar que deixou de fazer uma cirurgia porque o lugar de cura que ele tinha que curar é na igreja. Para a fé é maravilhosa, mas para quem trabalha na área de saúde como eu, a gente sabe que isso é um absurdo. E falo eu na qualidade de professor e de fisioterapeuta. Imagine outros que tem aqui, doutores, médicos, enfermeiras. Sabemos que isso é um risco absurdo. Só que não dá para viver sem experimentar. Na presença. Aí ele experimentou, então ele viveu e experimentou. Tem autonomia para falar, tem autonomia para liberar dentro de casa, tem autonomia, é a vivência. Não é a vivência, é a fé. As coisas que a gente coloca em prática. Então tá Jesus daqui, olhando para lá e apontando o barco de Pedro para entrar. Logo, na minha consciência eu penso, tinham barcos melhores do que o de Pedro, madeiras melhores do que a de Pedro, talvez timão, vela melhor do que a de Pedro, tinham estruturas melhores do que a de Pedro, tinham casas melhores do que a de Pedro, tinham famílias mais estruturadas do que a de Pedro, tinham condições melhores do que a de Pedro, intelectos melhores do que a de Pedro, passados melhores do que o de Pedro, presentes melhores do que o de Pedro, futuro talvez melhores do que o de Pedro. Mas Jesus escolheu você. Escolheu entrar no seu barco, na sua casa. É por isso que você se pergunta, por que é tão difícil para mim? É por isso que você pergunta, por que dói tanto? Por que comigo é tanto assim? Porque tinham pessoas melhores que você e você sabe disso. Pessoas que se vestem melhores do que você, mais capacitadas do que você, mais preparadas do que você. Só que
A matemática de Deus é pegar os improváveis, os que ninguém dá nada. É pegar os incapacitados e capacitar. A matemática de Deus é assim. É por isso que essa palavra responde muito questionamento que você tem tido nos últimos tempos. Porque foi difícil, porque dói, porque machuca, porque fere, porque angustia tanto. Só comigo. Sabe aquele choro que só você sente, que ninguém vê? E que você levanta e enxuga lágrimas para não mostrar sua fraqueza, porque tem pessoas que dependem da sua fortaleza. É Jesus respondendo para você: eu escolhi você. Tinha um monte de gente, mas era você. Coisas melhores estão por vir, é você. Se não foi do ano que você achou que deveria ser, não se preocupe. É vir o melhor ano da sua vida que está por vir. Coisas que ainda não aconteceram, porque se desesperar, o ano nem acabou. Se para Deus um dia pode ser e um ano pode ser, por que duvida? Pode acontecer a qualquer momento. Jesus desce e entra no mar. Entra no barco de Pedro. No começo, o texto diz que a viagem está indo muito bem, Sidney. A viagem está sendo maravilhosa, porque o começo é sempre bom. O começo de um relacionamento é bom. O começo de um casamento, meu amigo, namora todo dia. Eu não estou reclamando não, viu, varoa? Pelo amor de Deus. Para chegar em casa não ter confusão. Ela está grávida. Por sinal, amanhã faz 9 meses. Comecem a orar, porque a promessa pode nascer a qualquer momento. Eu preciso voltar para o texto, mas é porque eu me alegro, sabe por quê? Porque eu fui criado ouvindo meu pai dizer assim, ó. Eu fui o primeiro filho de 4. E eu ouvi meu pai falando muito assim, ó. Pô, não tenha filho cedo. Porque se eu não tivesse filho, eu estava viajando. Ele é personal também. Eu estava fazendo eventos que me convidaram nos cruzeiros. Eu estava na Espanha que eu tive uma proposta. Então aquela mensagem na cabeça de uma criança ficou. Então na minha cabeça, filho nunca foi bênção. Eu tive uma menina de 10 anos e continuou sendo que não era bênção. Por sinal, eu cumpro com o meu papel de pai, até bem feito. Quando eu cheguei aqui na Salvar Nações, até isso o Senhor desprendeu de mim. Porque na primeira visita ao gabinete eu entendi que filho não é bênção. Filho é promessa e além de promessa é herança do Senhor. Então se alguma coisa eu tenho que deixar para Deus, esse alguém já está aqui, viu? Deus já está vindo. Já pode nascer a qualquer momento. Então meu entendimento se desprendeu. Você entendeu porque é melhor um culto racional que Paulo falou do que um? Você entendeu? Que outra época eu já estava aqui assim, ó. Tchá, tchá. Olha aí, tá pegando ali, ó, tá pegando aqui, nada. Aí um emocionado levantava e começava. Aí pegou, meu irmão. Eu só precisava de uma. Uma pegou, a outra vai pegar e virou. Aí sabe o que acabava? Acabava, sério, varão? Acabava, pastora. Quando acabava, a vara falava assim, ó. Pastor, me chamava de pastor. Não sei onde viram isso. Pastor, culto forte, viu? Eu falei, foi mesmo, irmã? Foi. Aí os varão falavam assim, rapaz, culto forte. Pregou o quê, varão? Varão, eu não estou lembrado. Mas foi forte. Oxe. Se o que salva, cura, liberta, restaura, transforma é a palavra, que culto é esse que você lembra de tudo menos? O negócio é seríssimo. Eu estou falando com propriedade, é seríssimo. Embora pitada de humor. Mas é seríssimo.
Então o barco começa a navegar. Então quando o barco está navegando, a Bíblia diz nesse mesmo texto que outras embarcações seguem o barco. Ou seja, a tempestade que sucedeu para um barco também sucedeu para outros. Porque quando você está junto num processo, o que balança de um lado, balança do outro. É por isso que você, mesmo crente dentro de casa, quando algo se levanta, você acha que você não vai ser tocada. Vai. Porque está dentro do processo. A diferença é que você vai se manter de pé. E quem não tem estrutura em Cristo vai sacudir, pode balançar e pode cair. Essa é a diferença de quem serve, de quem não serve. De quem está firmado, de quem não está firmado. Então a embarcação começa a navegar. Não tem tempestade, não tem levante. Não. As ondas não sacodem, não bate na embarcação. É maravilhoso o início. Você lembra de você no início da fé? Se o pastor mandasse subir essa escada 10 vezes, hein? Agora pega o colete lá em cima, cansa. O começo é muito bom. É por isso que eu oro sempre a Deus para Ele permanecer dentro de mim o primeiro amor da fé. Porque nem sempre eu estou no culto e eu estou sentindo. Sabe a última ceia do ano? Que ceia maravilhosa. Que ceia espetacular. Eu sempre sento na segunda ou na terceira cadeira desse lado e, como estava cheio, eu sentei na frente. E o mover do Espírito Santo foi tomado aqui. E é sempre assim a nossa Santa Ceia, né? E olha que se deixar não precisa nem de banda. O apóstolo manda levantar, pegou o cálice e já começa. Aí o mover aqui, aí está os presbíteros, que agora é pastor. Os auxiliares, que agora também são pastores. E eu ali, o mover começou a pegar, aí minha varoa grávida começou a chorar, aí todo mundo foi sentindo, foi movendo aqui. O único frio gelado, quem era? Eu. Eu não estava sentindo nada, mas sabe quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar? Eu não estava sentindo, e não precisa todo culto eu sentir. Não era para mim, talvez. Mas eu estava com a convicção, meu olho cheio de lágrimas, falando assim, eu não estou sentindo nada, Deus. Mas eu sei o que ela está sentindo, o que ele está sentindo, o que está sentindo ali. Tem culto que você não vai sentir. E daí? Tem culto que você não vai chorar. E daí? Tem culto que está pegando fogo em todo mundo e você não está pegando nada. A única coisa que deve permanecer inabalável é a palavra que você guardou no coração. Não estou sentindo, mas eu sei que Ele está aqui. Está falando com fulana, que o Beltrana, mas eu sei que Ele está aqui. Fulano está pulando, está adorando, está ceando, mas eu sei que Ele está aqui. E bem-aventurados os que não viram, mas creram no Senhor. Creram no Senhor, creram. O barco chega no meio. A primeira atitude cristã que devemos ter é saber em que lugar estamos. Primeiro, se estamos no lugar que queremos estar, ou se estamos no lugar do centro da vontade de Deus. Totalmente diferente. Então, quando você entende o cenário, e geralmente esse cenário só se entende quem tem comunhão, tá? Porque uma coisa é você orar. A oração é o sustentáculo do relacionamento entre você e Deus. A comunhão difere de oração. Porque a comunhão, geralmente, você não fala. Você ouve. Então, a oração é relacionamento. Não tem como eu chegar na igreja e não cumprimentar o pastor Júnior todo dia. Porque se eu não cumprimento, não tem relacionamento. E tem gente na igreja que não se fala. Não falo com ninguém, chego lá, dou glória, tchau, vou embora. Fulano é muito assim, é ela mesmo que você vai ter que falar, não tem jeito. Então eu falo com o pastor Júnior para ter relacionamento. Eu falo com o presbítero para criar relacionamento. Mas quando eu ouço o pastor Júnior,
Quando eu ouço o presbítero, quando eu ouço o apóstolo, quando eu ouço a pastora, não é relacionamento, é direcionamento. E o direcionamento aponta para onde eu estou. Então por isso que orar, falar, pode guardar, proteger, livrar. Relacionamento, intimidade. Agora, no poder da comunhão é você ter a mesma autonomia que você tem para falar, você também ouvir. E geralmente sabe qual é a melhor forma de ouvir Deus? Quem conhece a Escritura Sagrada. Porque geralmente quem não conhece, quem não lê, ela prefere ouvir dos lábios dos outros. Mas quem conhece a Escritura é como eu, fazendo o meu curso, e o coach falando, eu falando, já ouvi isso aí em algum lugar. Rapaz, já ouvi isso em algum lugar, deixa eu lembrar. Aí me apontava para onde? Para a Bíblia. Então, geralmente, não espere que ele pode fazer, ele pode, já fez comigo no meu quarto, sabe? Eu sempre falo isso, a única vez que eu vi de verdade a presença de Deus foi quando eu descobri que os pregadores que eu pregava, que os pregadores que eu gostava de ver, e um até gaiato que até já passou por aqui, o apóstolo fez assim, aqui não, pum, aí caiu fora, vocês sabem o que é. Aí eu falava, rapaz, andando com eles, estando com eles, pregando com eles, quando eu descobri, os caras adúlteros, e pregava. Usava a droga e pregava. Usava a droga aqui no carro e subia para pregar. E falando com o apóstolo, você, rapaz, é mesmo? Eu falei, o quê? Você está por fora, mano. Era coisas horrorosas. E a gente fala, não, eu venho no culto do pregador fulano de tal. Eu vou no congresso porque vai ter o pregador fulano de tal. Aí quando acabou o Gerando Salvação, a primeira coisa que o apóstolo falou foi assim, ó, cansei, viu? Só vai vir pregador aqui agora no Gerando Salvação que eu ver tomando ceia. Aí eu falei, pô, apóstolo, tu vai ter que fechar isso e chamar só a gente. Porque de pregador que eu conheço nesse Brasil que não posta tomando ceia, meu amigo, o barco está no meio, diaconisa Rebeca. E quando está no meio, começam os levantes. É por isso que você precisa saber em que lugar você está. Quando algumas coisas acontecem na sua vida, você diz assim, não, ainda não chegou não. Está só um começo. Quando você vê aquelas coisas acontecendo, porta que estava aberta fechando, gente que era seu amigo se levantando, traição acontecendo de um lado, demônio se levantando de outro, aí você fala assim, epa. Consulta a palavra. Se não detém muito dela, consulta aquele que detém. Procura os pastores. Conversa, tem direcionamento. Que é para você se situar onde você está, no meio do campo da batalha. O barco está no meio. E aí começa. O detalhe do texto que me impressiona, sabe o que é? É que a tempestade da segunda não é de chuva, não. E falou assim, ó. E tendo uma tempestade de vento, as águas sacudiam o barco e entravam. Ou seja, não choveu. Quando Jesus vem andando sobre as águas na primeira tempestade, está com chuva. Pedro meio que duvida e vai e afunda. Está chovendo. Aí eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, Deus, que momento é que está esse barco? Por quê? Se Jesus mandou eles passarem na outra tempestade, e aí chove, Jesus vem andando sobre as águas, por que nessa não choveu? Eu sou neto de uma macumbeira, ex-macumbeira, desculpa, porque nos últimos dias ela aceitou Jesus. E às vezes você está se perguntando, por quê? Por que manhã foi embora? Por que pai foi embora? Minha avó era uma macumbeira. Faltando 11 dias antes dela morrer, ela aceitou Jesus, mandou tirar os santos. Meu tio, que era o pastor da outra congregação, foi lá, tirou os santos todos, quebrou. Aí a gente falou, eita, que minha avó agora vai ser crente. 11 dias depois, minha avó morre.
Meu pai, para que ser crente, não sei o quê. Até eu também falei, rapaz, para que aceitou Jesus? Que Jesus é esse? Aí depois, maduro na fé, Jesus falou assim, se eu não levo, talvez ela voltasse. Então eu guardei para mim, é melhor estar lá em cima, fazendo morada no céu. Perguntas que você se questiona. Por que manhã foi embora? Porque era o tempo de Deus. Ele sabe do amanhã. O barco está no meio, eu já finalizo agora a minha mensagem. Neto de macumbeira. Eu sei um pouquinho como é as astúcias do inimigo. Conhecedor da palavra que eu sou. Leitor nato. Que gosto, por sinal, de debruçar-me nela. Comecei a fazer associações de onde estava o barco. Porque na primeira tempestade, Jesus manda, mas não vai. Ele aparece. Então faz sentido a chuva. Quem manda no céu? Pelo amor de Deus. Não tem nenhuma tribulada aí que dizer que não. Católico e tal, quem manda é Deus, viu? Deus. Na terra e no mar. Acabou. Então ele manda chover, aí depois ele aparece. Faz sentido. Que ele lançou uma palavra de ordem e depois ele apareceu. Aí acalmou tudo. Porque ele é o dono de tudo. Nessa, não faz sentido a tempestade aparecer. Por quê, Ed? Quem estava no barco? Detalhe do texto. Quem estava dormindo no barco? Como é que entrando água, barco sacudindo. No outro dia eu fui fazer a travessia de lancha. De ferry-boat vai, dá até para dormir. Mas de lancha? Meu amigo. O coração apertadinho aqui na primeira subida assim, ó. Tum! Jesus estava dormindo no barco. Foram acordar ele. A tempestade que acontece nessa segunda não é proveniente de Deus. Porque se fosse, tinha chuva. Me prova, de Carlos, eu provo, porque isso foi poder de revelação. Não foi de entendimento meu, não. Não foi de livro, de autores, não. Foi o Senhor falando para mim. Quando eu fiz a criação, eu liberei uma palavra. E haja luz, e houve. E haja vento, e houve vento. E haja anjos, e houve anjos. É por isso que é difícil a gente ver anjos. Porque geralmente eles são pneumas. Pneumas são palavras no grego. Então quando Jesus faz, ele fala. Então os anjos, eles têm notoriedade, eles têm poder naquilo que eles são. Se eles são ventos, criações. É por isso que você vê vulto, é por isso que o anjo aparece e some, é por isso que o anjo desce e mata 185 mil. Pegou a espada e saiu matando um. Não, o anjo desceu e matou, fulminou. Palavras criadas através de uma sofia, de uma pneuma, que significa palavras. Então Jesus disse, haja luz, pronto, houve luz. E haja firmamento, pronto, houve firmamento. Palavra, pronto, se os anjos são formados por palavras, que palavras também são ventos, hálito. Não tem como você falar sem liberar vento de dentro de você, sabia disso? É só botar a mão na boca. Toda vez que você fala, sai um hálito, sai um vento. E que vento é esse? Quando o boneco estava pronto, quem desceu e soprou? Quando o boneco estava pronto, quem desceu e soprou o que faltava? Quando alguém morre, a primeira coisa que sai é o quê? Esse hálito, esse vento. Essa criação que só o Pai tem. A gente tem característica que um anjo não tem. Os 5 sentidos. A gente sente, ouve, fala, toca e vê. É por isso que nessas igrejas pentecostal, quando eu pregava, a varoa falou assim, contou um testemunho, falou, a bateria saiu tocando, pá, pá, pá. Eu falei, rapaz, mas agora toca bateria, é? Eu posso ser instrumento de um anjo, sabia? Quer que eu te prove? Lá vai. No corpo humano, 80%, de 70, 75, 80, depender do estudo, diz que o nosso corpo é formado por água. Você sabia que o espírito, ele pode se mover nas águas? Ele tem poder. Ou seja, vamos lá. Os anjos foram criados através de uma palavra, pneuma, pronto, hálito, poder de Deus. Falou, criou-se. Um terço desses anjos se rebeliou e caiu.
Satanás ficou preso aonde? Nas profundezas do... E o que veio? Que veio parear? Parear e guardar, proteger. Alguém vai proteger alguém que não esteja preso? Quem vai parear, proteger o mar? O Espírito do Senhor. Então estamos falando de Espírito. Então Espírito e água tem conexão. Tanto é que, se eu pegar você vai ver que vai mexer agora, quer ver? A água mexeu. Sabe por quê? Porque eu liberei um vento. Quem tem poder de mexer o mar também é o quê? O vento. Então anjos têm autonomia na matéria que ele é criada. Então se o anjo é criado por palavra, por vento, logo ele também vai ter autonomia, autoridade naquilo que ele é. Se eu sou uma matéria que tem os 5 sentidos, inevitavelmente eu vou ver, eu vou sentir, eu vou cheirar, eu vou degustar, eu vou tocar. Porque eu tenho essa propriedade da matéria. Só que os crentes não têm 5 sentidos, tem 6, porque tem a presença do Espírito Santo. Só para quem é crente aqui, só para quem é crente. Os normais têm 5, a gente tem 6. Que a gente está indo para um lado, o Espírito Santo, aí não, a gente volta, vai para onde? Não vou não, nego. Eu vou para cá, Espírito Santo falando com você. Então, olha, eu vou finalizar agora. Olha, então a criação de Deus é com palavras. E o anjo, os anjos caídos, eles não podem movimentar aquilo que ele foi criado, que é a legitimidade da matéria. Se eles fossem criados como eu e você, eles iam poder sentir, cheirar aquilo que eu e você sente. É por isso que não adianta a vozinha derrubar aquele negócio que ela derrubava, quebrar a cabeça de galinha, botar não sei o que lá, botar moeda, botar cachaça. O diabo só quer o sacrifício, que depois vem um bebum e toma. Aí Deus não quer nem seu sacrifício, quer seu coração, quer sua adoração. O diabo quer fazer você de escravo, mas a gente não. A gente que Deus quer fazer de adorador, quer fazer de co-herdeiro das coisas do Senhor. Por isso que ser filho de Deus é chique. Então eu vi a vozinha fazendo aquilo, eu falei, para que isso, vó? Cadê que o capeta... você vai passar, quem arriou lá, você vai passar daqui uma semana. Se o cachorro não lamber e não comer, e o saciseiro não pegar, ou o bebu não for lá e pegar, vai passar uma semana e quem vai estar lá? No mesmo lugar. Cadê que Satanás desce para pegar? Ele não pega. Por quê? Ele não tem poder para receber a matéria. Porque ele foi criado como vento, como pneuma, com palavra. Logo, se Satanás está preso nas águas, ele também vai ter poder onde? Naquilo que ele está. É por isso que a água sacode o barco. É por isso que a água bate no barco. É por isso que há tempestade, mas não é de chuva. Porque quem vem do céu é comando de Deus. Ele não pode. Se chove é Deus, mas não choveu. Então tem vento e tem onda. Tem vento e tem onda. E não tem chuva por quê? Porque o grandão estava no barco. Não faz sentido ele mandar chover se ele mesmo está no barco. Faz sentido ele mandar chover para ele aparecer, andar sobre as águas. Mas não faz sentido ele mandar chover se ele está no barco. Vocês estão me entendendo? Então pronto, quando eu aprendo isso, eu quero saber onde eu estou. Porque quando eu quero saber onde eu estou, eu quero saber quais são as tempestades que estão se levantando na minha vida. Porque tem tempestade que se levanta que é Deus. Tem tempestade na minha, na sua vida, que é Deus que promove essa tempestade, como na primeira. Ele promove para depois ele chegar e dizer, você depende de mim, eu sou o teu Deus, você é o meu filho. Essas coisas não vai no poder da sua mão, não vai no poder da sua palavra, do seu conhecimento. Essas coisas são lutadas comigo, eu e você, lado a lado. Na segunda tempestade não, ele está no barco. Como é que pode um Deus promover uma chuva para lutar contra o próprio Deus? Reino contra reino. Não se choca. Então, quando a gente aprende onde o barco está, a gente tem direcionamento para saber se é Deus que permitiu ou é o diabo que se levantou. Quando é Deus, você espera as ondas acalmar, ele vinha andando sobre as águas. Mas é de Carlos, e quando é o inimigo? Quando é o inimigo, você se levanta e faz que nem Jesus. Ele levantou e falou, vento, acalma-te.
Não me entendeu? Não, varão e varoa. Quando algumas tempestades se levantar, primeira coisa, pergunta se é Deus. Se é Deus, deixa, vai passar, Deus vai agir, vai chegar. Mas se é o inimigo, se é Satanás, você se levanta com autoridade, com palavra e diz: acabou essa bagunça aqui, demônio. Quem chegou foi o Filho do Deus Todo-Poderoso. Libera uma palavra e a tempestade cessa. Libera uma palavra e a bagunça acaba. Libera uma palavra. E quando você libera uma palavra, o barco chega do outro lado. E quando o barco chega do outro lado, tem um gadareno. Porque tudo isso na nossa vida é propósito de Deus. É propósito ter tempo de maré mansa. É propósito ter tempo de tempestade. É propósito quando Ele promove a tempestade. É propósito também quando o diabo se levanta para preparar suas atmosferas, suas articulações, suas estruturas. A bênção, Deus não está preparando a bênção, já está preparada. Ele está preparando você para receber a bênção. Você para receber a bênção. O barco chegou e o gadareno que estava há anos preso, acorrentado, nu, que ninguém conseguia segurar, foi liberto. Eu finalizo a mensagem dizendo uma coisa simples para você. Isso tudo que você vive, isso tudo que eu vivo, isso tudo que passamos, geralmente às vezes não é nem para nós mesmos. É só para Deus agir na vida de um próximo. Às vezes não falamos nem de nós mesmos, é por isso que precisamos nascer de novo. Porque antes de nascer de novo, tudo era por mim, tudo era para mim. Quando eu nasço de novo, o Evangelho me mostra que não é por mim, é por Ele. E por Ele, geralmente não é por mim, primeiro é para Ele. Essa tempestade toda para o gadareno ser liberto. Essa tempestade toda para Jesus salvar sua família. Essa tempestade toda para Jesus entrar no seu lar, na sua casa, sarar suas feridas. Essa tempestade toda para Jesus dizer assim: ó, aguenta mais um pouquinho. Era ano que você falou assim: esse ano eu desisto, esse ano eu paro, esse ano eu desanimo, esse ano não vai dar. E Deus está te trazendo até aqui e está dizendo: prepara, come e bebe, porque ainda tem mais um ano, tem outro ano, tem outro ano. Aleluia! Fique sobre os seus pés. Se tem alguém nessa noite que porventura ouviu essa palavra e que essa palavra rasgou seu coração, não deixe para amanhã não. Se porventura essa palavra entrou e penetrou e pulsou, você se arrepiou, você chorou, você se alegrou, você se viu no cenário, não deixe para amanhã não. É momento que Deus quer restituir tudo que foi quebrado.